Então, vamos iniciar agora o nosso curso de orçamentação de obras da Pedra Fundamental à inauguração. Sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso tê-los conosco. Inclusive, nós torcemos para que as informações contidas nesse curso sejam de extrema relevância para o crescimento profissional de vocês e que até traga novas perspectivas futuras. Eu vou iniciar com a conceituação do termo orçamento, mas enfatizando, acima de tudo, que essa termologia, orçamento, ela não é utilizada apenas na área da construção civil. Ela é utilizada em vários outros setores e o que nós vamos focar aqui é para a termologia utilizada para o orçamento de obras. Eu vou iniciar aqui, então. Ele diz que orçar é fazer toda a quantificação de insumos necessários para a realização de uma obra ou serviço, além de levantar custos indiretos, custos adicionais e o levantamento do tempo de execução dessa obra ou serviço. Então, em resumo, quando você vai orçar alguma obra ou serviço, você vai ter que prever quantificação de insumos, e a palavra insumos se refere a materiais, mão de obras ou equipamentos necessários para realizar um produto, é o que a gente chama de matéria-prima para realizar aquele produto. E eu tenho que levantar também os custos diretos, custos adicionais, que a gente vai utilizar com a termologia despesas indiretas, e o tempo de execução. Então, vou fazer aqui uma simulaçãozinha. Faz de conta que você vai fazer o levantamento do custo de uma obra e deu R$100 mil para executar ela, os custos que a gente chama de custos diretos. Você não pode pensar em ter apenas R$100 mil para cobrir o gasto dessa obra, porque existem os custos adicionais, que são as despesas indiretas, que eu preciso também pagar para executar essa obra. Seriam custos que não estão diretamente ligados na matéria-prima para executar essa obra ou serviço, mas que eu teria que ter de qualquer forma. Um exemplo, os tickets de translado dos seus funcionários. Ele não faz parte da obra do serviço em si, mas eu tenho que pagar de alguma forma e eu tenho que então colocar no meu balancete de custo. Os meus itens de pranchas, as minhas plotagens. Como é que eu vou executar uma obra sem ter prancha lá plotada? Então eu preciso pagar de alguma forma. Então entra como os custos adicionais, já que eles não são custos diretamente relacionados com essa obra. Então quando você tiver uma obra ou serviço, tem os custos diretos e os indiretos. Além disso, eu tenho que prever os tempos para cada etapa da obra, o que a gente chama de cronograma físico-financeiro. É uma peça que ele detalha por mês, por quinzena, por semestre, por semana, os itens que vão ser executados com esse espaço temporal e, ao mesmo tempo, ele dá o percentual físico e quanto eu gastaria por cada etapa dessa. Exatamente para a pessoa prever quanto eu teria que desembolsar por tempo. Por isso que ele chama de cronograma físico-financeiro. Se eu tiver um exemplo, uma fundação que foi executada 30% no primeiro mês, eu já teria que ter disponível em cash o valor equivalente ao que eu cobriria desses custos dos 30%. Certo? Futuramente a gente vai abranger mais essas termologias e se aprofundar mais nesses itens. O que eu vou falar agora de orçamento público, como é que funciona. Há uma diferença entre orçamento público e privado e hoje eu vou falar de orçamento público e na próxima aula eu falarei sobre o orçamento privado. Quando é elaborado um orçamento público, ele deve seguir tudo que rege a Lei 8666. Essa lei ela não é específica para obras, ela engloba tudo que for de contratos para o setor público, mas quem quiser dar uma lida em artigos mais direcionados para a engenharia, eu indico a leitura dos artigos 6 e 7. Quando você faz esse orçamento e a expectativa é que ele esteja seguindo essa lei, vão vir fiscalizadores e esses fiscalizadores vão conferir se ele foi feito de acordo com o que estava nos artigos dessa lei. Esses fiscalizadores podem ser os tribunais, os ministérios, então eu tenho o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas do Município, os ministérios públicos, Ministério Público Federal, Estadual, assim como eu posso ter vereadores ou até mesmo a própria população, por se tratar de um objeto público. Esses tribunais, eles são fiscalizadores de acordo com o órgão que financiou. Um exemplo, se você utilizou recursos federais, quem vai fiscalizar é o Tribunal de Contas da União. Então, um exemplo, se você fez uma aquisição através da Caixa Econômica Federal para utilizar esse recurso, quem vai fiscalizar a utilização desse recurso vai ser o Tribunal de Contas da União.
ele vai olhar se você gastou conforme você fez no contrato. Se você fez, por exemplo, um contrato de uma casa e você gastou esse dinheiro para abrir um comércio, ele já vai fiscalizar e isso seria um desvio, né? Os tribunais de contas dos estados seriam quando os financiadores são os estados. Os tribunais de contas do município seriam parecidos com os dos estados, seriam órgãos que fiscalizariam os recursos municipais, só que nem todos os estados agora possuem tribunal de contas do município. O Ceará possuía, foi extinguido há uns 2 anos mais ou menos, e, salvo engano, o único que ainda possui hoje no Brasil é no estado da Bahia. Eu tenho o Ministério Público e, para que seja tudo bem padronizado, existem tabelas também de custos a serem utilizadas. Eu não posso simplesmente jogar o valor que eu quiser no meu orçamento. Eu não posso pegar um item de cimento e jogar o valor que eu quiser, porque se você jogar, pode correr o risco de você causar dano ao erário ou até superfaturar uma obra. Por isso que eles impõem que sejam utilizadas tabelas de custos. Eu vou ter uma aula específica para explicar essas tabelas de custos, mas para vocês entenderem aí de antemão, cada órgão possui uma tabela, ou cada estado, e existe uma tabela federal, e de acordo com o financiador, eu vou ter que utilizar cada um desses itens e cada uma das tabelas. Caso eu não tenha algum item nessas tabelas, eu tenho que fazer uma pesquisa mercadológica. Ou seja, se eu vou procurar um item como uma cadeira, digamos, e essa cadeira desse tipo não tem nenhuma dessas tabelas, aí sim eu posso fazer uma cotação de preço, ir no mercado e pesquisar por essa cadeira, ver as lojas que vendem essa cadeira e pegar o preço dessa loja. Mas eu não posso pegar apenas um, porque pegando apenas um não me garante que seria o melhor preço. Pode ser o maior preço de todos. Por isso que o indicado é que você pega pelo menos 3, né? Então essas tabelas vão ser utilizadas de acordo com o órgão financiador, vão existir várias tabelas, e a gente vai utilizar futuramente essas tabelas no nosso orçamento e eu vou ter uma aula específica explicando onde vocês obtêm essas tabelas de custos e quais são as tabelas mais utilizadas, ok? Então fiquei por aqui nessa aula. Próxima aula eu falarei sobre o orçamento para o setor privado. Até mais!